Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos, uma boa tarde ao pessoal de casa. Neste momento, 4h35, nós falamos ao vivo aqui do plenário do Poder Legislativo, que hoje cedia uma coletiva de imprensa organizada pelo Comitê Gestor de Crise contra o Coronavírus aqui no município de Jaú. Nós teremos o anúncio aí, então, de medidas de flexibilização por parte do prefeito municipal, Rafael Agostini, ele que também irá fazer um panorama da situação da Covid-19 aqui em nossa cidade. Eu ressalto que esta coletiva de imprensa está sendo realizada aqui no plenário da Câmara Municipal, a pedido do prefeito municipal e também com a anuência do presidente da Câmara, o vereador José Carlos Borgo, por conta do espaço aqui da sala de sessões, que acomoda melhor a imprensa e também dá a possibilidade que nós respeitemos o distanciamento seguro entre as pessoas. Bom, eu quero ressaltar também que nós, após a explanação do prefeito municipal, Rafael Agostini, abriremos espaço para perguntas dos senhores colegas de imprensa. Cada órgão, cada veículo terá direito a uma pergunta, desde que a respeito do tema que será tratado na coletiva de hoje. Nesse momento, eu passo a palavra, então, ao prefeito municipal de Jaú, Rafael Agostini. Oi. Bom, boa tarde a todos. Eu, primeiramente, quero agradecer ao presidente da Câmara, José Carlos Borgo, que nos concedeu a oportunidade de estar utilizando o plenário hoje aqui para conversar com vocês, para que a gente possa prestar contas dos trabalhos que nós realizamos até agora e também que a gente possa traçar aí alguns panoramas para os próximos dias e para as próximas semanas com relação à luta e ao enfrentamento ao coronavírus. Pessoal, desde o começo dessa pandemia, talvez a cidade de Jaú tenha sido uma das primeiras a decretar as medidas de distanciamento, de redução da mobilidade de pessoas. Desde o primeiro momento, nós tivemos um posicionamento bastante duro com relação a essa questão da pandemia. Eu sempre, junto com a minha equipe técnica, acreditei que medidas de prevenção têm que ser tomadas no início, logo de início, porque depois que a situação foge do controle, não adianta mais tomar. E nós não tivemos medo em nenhum momento, seja de apanhar politicamente, seja de sofrer críticas de quaisquer setores que sejam, para fazer valer aquele entendimento técnico que era necessário para que a gente pudesse fazer com que a situação da pandemia de Covid-19 aqui na cidade pudesse ser, de certa forma, controlada e monitorada pela Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, com o intuito muito claro, desde o começo, de evitar uma sobrecarga na nossa UTI. Tá? Todo mundo precisa entender, eu vou explicar mais uma vez aqui, que o objetivo das medidas de distanciamento, das medidas restritivas, não é impedir que o vírus circule, porque o vírus vai circular, mas é diminuir a velocidade de propagação e de contágio, garantindo que esse número seja menor e mais espaçado ao longo do tempo, e que, com isso, a nossa UTI dê conta de atender todo mundo que precisar de um atendimento hospitalar de terapia intensiva nos casos mais graves. Então, esse é o grande objetivo das medidas de distanciamento, porque desde o começo a gente ouvia aquela mesma história: mas no supermercado vai gente. Óbvio, todo mundo precisa comer, não tem como deixar de ir no supermercado fazer compra. O que a gente não pode é deixar todo mundo ir nos mesmos lugares ao mesmo tempo. Esse é o grande objetivo, por isso que foi feito tudo que foi feito. Agradeço a participação das entidades que participaram, em nome aqui do Beto Pena, do Sim Comércio, também o pessoal da CDL, da Associação Comercial, que sempre, desde o começo, participaram conosco dos estudos, do comitê, e todas as medidas que nós tomamos se mostraram acertadas, porque nós não deixamos de dar atendimento para nenhum paciente, nenhum caso grave aqui na cidade durante todo esse tempo. Não faltou leito de UTI para quem precisou. A Prefeitura de Jaú tomou todas as medidas para ampliar esse número de leitos com recursos próprios,
e ninguém ficou sem atendimento. Então isso eu quero dizer para vocês que se nós não tivéssemos feito tudo que foi feito desde o começo aqui, hoje a situação poderia estar muito pior do que está. Nós poderíamos hoje aqui, em vez de estar traçando um panorama para avançar alguns passos, estar discutindo aqui a possibilidade de um lockdown. E isso, nesse momento, não se fará necessário, justamente porque nós agimos muito cedo e tomamos todas as medidas que tinham que ser tomadas muito cedo. Isso que é importante dizer. Outra coisa que eu acho muito importante, informar a todos. Quando houve a reabertura com restrições do comércio, há cerca de 3 semanas, existia uma preocupação por parte da Secretaria Municipal de Saúde com relação ao impacto epidemiológico dessas medidas para as próximas semanas. Aí as pessoas falam assim, mas um pouco depois o governo do estado classificou a cidade na zona amarela, na região amarela, na fase 3, e Jaú manteve seus protocolos de fase 2. Quero deixar bem claramente aqui que nós agimos de acordo com a nossa realidade, de acordo com os nossos pareceres técnicos. Da mesma forma que quando o governo do estado falou que era para flexibilizar, a gente não flexibilizou, e eu vou explicar para vocês o porquê daqui a pouco. Também não é porque tem um monte de prefeito na região, não vou generalizar, mas tem alguns, vários, que estão deixando fazer tudo, que a gente aqui também decidiu deixar. Porque eles decidem o que acontece na cidade deles. Só que quando a boca aperta e alguém precisa de UTI, eles botam na ambulância e mandam para cá, para Santa Casa, e aí nós temos que atender aqui todo mundo. É muito fácil jogar para a torcida e fazer política desse jeito. Agradar todo mundo, ficar de bem com o comerciante, ficar de bem com o pessoal do restaurante, ficar de bem com o pessoal do salão de beleza, abrir clube, abrir academia. Assim é muito fácil. A hora que aperta, não tem um leito de UTI na cidade, não tem um médico intensivista para atender, bota numa ambulância, manda para Santa Casa e quem paga a conta? É isso que eu queria aqui perguntar para todos. Então tem um monte de gente batendo palma para medidas que estão sendo tomadas por prefeitos da região, mas eu queria dizer que, sob o ponto de vista técnico, essas medidas não param em pé. Porque eles não têm UTI na cidade deles. Eles não têm a responsabilidade de atender os casos graves lá. É botar numa ambulância e mandar para Jaú. E qual era a situação de Jaú? Até segunda-feira agora. É importante dizer para vocês. A situação é que nós tínhamos os leitos de UTI que a prefeitura estava bancando para atender os nossos cidadãos, e o Ministério da Saúde não cadastrava os leitos do SUS que eram para atender os pacientes da região. A Santa Casa, desesperada, começava a faltar recursos para a compra de outros medicamentos e equipamentos. Por quê? Porque quem pagava a conta? O Ministério não liberava o cadastramento dos leitos do SUS. E todo mundo liberando tudo, fazendo política, ficando de bem com a torcida. E quando a boca apertava, botava o paciente na ambulância e mandava para cá. Isso é uma atitude responsável, meus senhores? Eu não sou candidato a nada. Se eles estão preocupados com reeleição e querem ficar fazendo política, eu não sou candidato. E mesmo se fosse, mesmo quando fui, tomava medidas impopulares quando tinha que tomar, de acordo com aquilo que a técnica mandava que tinha que ser tomado. Então nós decidimos, quando o governo do estado de São Paulo, algumas semanas atrás, decidiu colocar a região de Bauru, não estou falando da cidade de Jaú, decidiu colocar a região de Bauru na fase 3, a gente aqui bateu o pé e falou o seguinte: vai abrir o comércio, nós precisamos do tempo da janela de incubação para saber tecnicamente qual vai ser o impacto da reabertura do comércio, epidemiologicamente falando. Porque existia um temor por parte da Secretaria de Saúde que com a reabertura do comércio o número de casos explodisse na nossa cidade. Então eu não ia, por mais que tivesse pressão, tomar uma atitude responsável de deixar abrir tudo, sendo que nós ainda não sabíamos o que ia acontecer com o impacto da circulação de pessoas com o comércio aberto. Então a gente decidiu, tecnicamente, vamos aguardar e verificar os nossos dados epidemiológicos após a 3ª semana, para que a gente possa verificar se a reabertura do comércio sobrecarregou nosso sistema de saúde,
proporcionou um aumento desenfreado, uma explosão no número de casos, para que aí então a gente possa pensar se a gente vai avançar para as próximas fases ou se a gente vai retroagir para a fase anterior. Então, quando o governo do estado soltou que todo mundo podia ir para a fase 3 e decidiu abrir um monte de coisa, eu falei, aqui não. Eu não vou ser irresponsável de fazer um negócio desse. Até porque os dados do governo do estado são dados, eles levam em conta a realidade da região e não a realidade do município. E também decidi não aderir ao plano que os prefeitos da região aderiram. Com todo respeito a quem aderiu. É um trabalho sério que o prefeito Gazeta fez, respeito, admiro o trabalho dele, mas eu acho que tem um monte de prefeito de cidade menor que joga nos dados do atacado aí para poder tomar decisões políticas agradáveis no município deles, só que quem atende quando a boca aperta? Bauru e Jaú. Então eu decidi não entrar, justamente para ter a liberdade de analisar os dados do meu corpo técnico e tomar decisão de acordo com os números de Jaú. Tá? Isso posto, eu quero aqui trazer uma informação para vocês. Os números de Jaú nos mostram, hoje eu posso dizer, estou falando até quinta-feira, tá? Nós vamos ainda aguardar os dados de amanhã, nós vamos fechar a semana epidemiológica, mas nós podemos dizer que o número de casos, depois que o comércio abriu, nas últimas 3 semanas, não demonstrou uma explosão, não demonstrou aquele boom que a gente temia que pudesse sobrecarregar nosso TI. Os números da semana passada são melhores do que os da semana retrasada. Isso é técnica, isso é estatística e não política. Essa semana os dados estão mostrando uma tendência de estabilização, não estão mostrando uma tendência de crescimento acentuado. O que nos faz concluir, após consultar nossa equipe técnica, que é o que tudo indica, nós vamos aguardar os dados agora da consolidação de amanhã, e é o que tudo indica, nós vamos conseguir dar mais um passo no plano de retomada. Vamos poder contemplar mais alguns setores econômicos nesse plano de retomada. Quais seriam esses setores? Nós estamos fazendo esse estudo, mas já adianto, por exemplo, pessoal da estética, de salão de beleza, nós vamos editar normas, já existia um protocolo, estavam trabalhando, o Plano São Paulo mudou, nós decidimos num primeiro momento, vamos seguir até aguardar os números dessa semana, para a gente fechar as 3 semanas, né, para verificar a evolução epidemiológica. Pessoal dos restaurantes, nós vamos conversar sobre a elaboração também de um protocolo sanitário para uma reabertura gradual, tá? Com um número reduzido de pessoas, com o protocolo sanitário sendo levado em conta, inclusive que vocês apresentaram para a Prefeitura, e a gente pretende emitir um decreto nos próximos dias autorizando uma flexibilização desses setores. Por quê? Por causa dos dados que nós temos na mão. E outra coisa também, não dá mais para a gente aceitar que a região inteira fique enquadrada na fase 2, sendo que os números de Jaú são números de fase 3, na 3ª semana. Ah, mas a semana passada também era. A minha equipe técnica, por prudência, me recomendou que eu esperasse a 3ª semana. Por quê, pessoal? Porque o tempo de incubação do coronavírus pode ser até de 12 dias. Então, o tempo máximo de incubação tinha que ser esperado para a gente avaliar se durante essa janela o número de casos ia saltar ou não ia saltar. Podia ser que na semana passada não tivesse saltado, mas que essa semana explodisse. Essa era a semana decisiva, essa era o nosso deadline essa semana, vamos dizer. Então nós estamos agindo de acordo com essas informações técnicas da Secretaria de Saúde. E os números estão mostrando, até hoje, quinta-feira, que nós estamos num processo de estabilização. Outro dado que foi decisivo para a gente fazer hoje essa coletiva e anunciar isso para vocês. Na última segunda-feira, o Ministério da Saúde cadastrou os 10 leitos de UTI do Ministério que não estavam cadastrados e que ninguém estava pagando essa conta. Então, nós temos os leitos da Prefeitura, que ainda tem leito disponível. A Prefeitura conseguiu mais 5 equipamentos respiradores que ela própria tinha e cedeu para a Santa Casa, além dos outros 10 que ela está custeando para dobrar. Tem os dos convênios e agora tem mais 10 do Ministério. Quero aqui fazer um agradecimento ao Ministério Público Federal,
na pessoa do Procurador da República, Dr. Marcos Salati, que ingressou com uma ação civil pública contra a União. Sem isso, talvez a gente não tivesse até agora conseguido o cadastramento desses leitos. Precisou o Ministério Público entrar na Justiça para o governo liberar o cadastramento desses leitos. Foi uma participação importante, a gente quer agradecer em nome do município de Jaú, e nós conseguimos o cadastramento desses leitos. Então, hoje nós temos 30, secretário? 33 leitos só para Covid na cidade. Os que a Prefeitura contratou, os que o Ministério autorizou, os de convênio, e os que a Prefeitura cedeu para a Santa Casa também, os 5 novos. Então, nós temos, de um lado, um sistema público de terapia intensiva robustecido. Nós temos, de outro lado, uma evolução de números que nos mostra que, após a abertura do comércio, o número de casos na nossa cidade não explodiu, ele se estabilizou, né? O que eu acredito que foi o decisivo. Porque imaginam vocês, quero aqui que todo mundo se coloque no meu lugar também aqui. Porque quem tem que decidir tem a responsabilidade de arcar com as consequências do que decide. Vocês imaginam se na primeira ou na segunda semana abre o comércio, mudou para a fase amarela, a gente decide abrir tudo, e os números de hoje fossem triplicadamente maiores, e não tivesse vaga na UTI, a culpa era de quem? Alguém ia assumir a responsabilidade de falar, não, a culpa foi nossa que pediu para abrir. Não, iam falar que a culpa é do prefeito, como sempre. Então, assim, eu entendo a dor e a angústia de todo mundo. Em nenhum momento nosso governo teve a intenção de prejudicar ninguém, porque a gente quer que a economia da nossa cidade viva, respire. São empregos, são famílias e são vidas. Ninguém toma decisões como as decisões que nós tivemos que tomar porque gosta de tomar. Muito pelo contrário, a gente toma decisões amargas, muitas vezes, a contragosto, mas decisões que precisam ser tomadas. E nós não nos furtamos a tomar essas decisões. Mas hoje nós temos dados técnicos aqui que nos mostram a possibilidade de começar a pensar num plano de reabertura. Tá? Vamos também discutir a possibilidade com o pessoal das academias. A gente está elaborando, junto com o pessoal da saúde, um protocolo para o atendimento com prescrição médica e com hora marcada. Nós estamos avaliando essa questão, tá? E nós vamos emitir um decreto nos próximos dias, onde nós vamos estar regulamentando e fundamentando, inclusive, sob o ponto de vista epidemiológico técnico, as medidas que nós estamos tomando. Porque tudo que eu estou mostrando para vocês aqui, eu estou mostrando com base em números. Ninguém aqui está falando eu acho, eu penso, eu acredito. Eu estou falando com base em números, eu estou falando com base em estudos técnicos e com o número de leitos de UTI mais robustecido que nós temos hoje na cidade. Então, pessoal, eu acho que o governo do Estado de São Paulo, com todo respeito, perdeu a mão na definição de critérios. Primeiro, porque os critérios têm que ser locais. E segundo, porque não dá para a gente acreditar que possa ser sério um trabalho quando, no dia que a gente está ansioso esperando o que vai acontecer, é anunciado que vai ser flexibilizado para voltar ao futebol e não poder funcionar salão de beleza. Tem famílias que estão passando necessidade com comida porque não tem como trabalhar e o pessoal pensando em voltar ao campeonato de futebol. Então, gente, eu acho que assim, nós vamos agir de acordo com os nossos dados técnicos. Até agora, nós agimos assim. Talvez a gente tenha sido um dos municípios mais duros do estado de São Paulo desde o começo para definir o que ia acontecer. E hoje nós estamos aqui mostrando para vocês, nós estamos testando mais gente, porque a Prefeitura adquiriu testes, e os testes que a Prefeitura adquiriu estão sendo usados agora, para que a gente possa testar também profissionais que não fazem parte do grupo elencado e determinado pelo Ministério da Saúde, ok? Porque as pessoas falam, mas não está testando. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Não tinha teste. O Brasil não testa. O Brasil é o país do mundo que está realizando o menor número de testes. O país que mais está com dificuldade para adquirir testes, equipamentos e insumos é o Brasil.
Então não é que não testava porque não tinha teste. A prefeitura tentou comprar teste várias vezes. As empresas não entregavam. Chegou a cancelar pedido de compra porque passou 60 dias e não entregavam. Conseguiu comprar teste aí recentemente. E agora que nós temos os testes, nós estamos fazendo uma testagem que vai além daquela recomendação do Ministério da Saúde, que é para profissional de saúde, para paciente grave internado. Aquela recomendação, por quê? Porque o Ministério estava mandando um pouquinho de teste para cada cidade, e cada cidade, para não ficar sem teste, testava de acordo com a cartilha do Ministério. Agora que nós conseguimos teste, então nós estamos avançando e estamos testando mais gente. Então nós estamos testando quem? Casos suspeitos. Agora nós podemos testar o paciente que não é grave, que não está internado, que não é profissional de saúde, que chega no atendimento médico. Então a prefeitura hoje está testando muito mais do que testava 60 dias atrás, 30 dias atrás, porque hoje nós temos teste. E com esse aumento de teste que nós estamos fazendo, mesmo testando muito mais gente, nós estamos verificando aqui que após a abertura do comércio há alguns dias, algumas semanas, o número de casos permanece estável, apresentando até alguma variação para baixo da semana passada com relação à anterior. Vamos aguardar os números dessa semana, mas a gente já, pelo que a gente está acompanhando com os números de hoje, a gente percebe que é um cenário de estabilização. Não esperamos que haja, nos próximos 2 dias, mudanças significativas nesse panorama. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Nós vamos agora começar a trabalhar num decreto que vai trazer novidades a respeito dessa nova fase e reforçar que nós estamos fazendo isso agora, porque agora que nós temos segurança técnica para fazer isso. Não me arrependo 1 milímetro das medidas que tomei até agora, muito pelo contrário, se tivesse que fazer, faria tudo de novo. Porque se tivesse que dar algum problema com vidas, a responsabilidade seria minha. Então eu sempre tomo a decisão mais segura e conservadora possível quando se trata de um assunto tão complexo quanto esse. E outra coisa que todo mundo precisa saber também. 2 coisas. A vida não voltou ao normal. Nós vamos dar mais um passo, nós vamos autorizar mais alguns setores a funcionarem, nós queremos fazer a economia girar, socorrer essas famílias que estão com dificuldade, que a gente compreende, porque hoje nós temos condição técnica de fazer isso, mas a gente precisa que as pessoas tenham comedimento e moderação. O mundo não vai acabar no primeiro dia que as coisas reabrirem. Ninguém precisa correr. Ninguém precisa correr para ir no salão de beleza no dia que abrir, achando que o mundo vai acabar. Ninguém precisa correr para afogar o restaurante, até porque não vai poder entrar tanta gente assim, no primeiro dia, achando que o mundo vai acabar. Que nem a gente viu quando da reabertura do comércio. Vamos ter comedimento, vamos ter bom senso, para que a gente não tenha que voltar para trás. Porque se o número de casos, daqui 10 dias, apresentar a explosão que a gente não verificou até agora, nós vamos ter que fechar tudo de novo. E todo mundo precisa ter essa conscientização. Não é uma questão que a gente faz porque quer, a gente faz porque tem que fazer. Então é basicamente isso que eu queria dizer. Eu queria passar um pouco a palavra para o secretário Cacai, que acompanhou, dialogou com vários setores aí durante esse tempo todo. A gente sabe da angústia de todo mundo, mas a gente, na minha posição, eu tenho que tomar decisões ouvindo a saúde e de acordo com números, né? Não são decisões políticas, são decisões que têm que ser amparadas por dados técnicos. E nós não tínhamos até então nenhuma segurança técnica para poder tomar esse tipo de decisão. A partir do momento que a gente passou a ter essa segurança técnica para poder avançar mais um passo, nós estamos avançando. E eu quero humildemente pedir a colaboração de todos para que a gente não precise retroceder. Que todos sigam os protocolos sanitários, que todos entendam que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Se a coisa começar a fugir do controle, nós vamos ter que fechar de novo. Ok? Eu vou passar a palavra para o secretário Cacai. Depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente está à disposição. Eu só peço que sejam perguntas sobre o tema, né? Tem vários colegas de imprensa aqui. Então, em respeito aos colegas, a gente evitar fazer perguntas que não tem nada a ver com o assunto, para todo mundo ter que ficar esperando aí o tempo da resposta.
Boa tarde. Muito obrigado, prefeito, por essa oportunidade. Obrigado a todos pela presença. Eu acho que foi importantíssimo o prefeito ter colocado essa situação para a cidade. Nós estamos hoje praticamente completando 90 dias de um inferno. São os piores 90 dias que nós estamos vivendo no governo. Os piores 90 dias que o país está vivendo, que o mundo está vivendo. É uma crise sem precedentes. E que, no fundo, ninguém estava preparado para enfrentar. Então, quando eu lembro que em 18 de março, 16, 18, 19 de março, quando o prefeito nos chamou e a gente tinha começado com os casos, nós tínhamos medo de que em poucas semanas nós estivéssemos catando mortos nas ruas. Porque é isso que a gente via na TV. A Itália estava vivendo um inferno naquele momento. Então vocês têm que começar a imaginar que quem está no governo não pode olhar apenas um caso, um setor, uma pessoa. Tem que olhar a responsabilidade pela vida de uma cidade. Então, todas as medidas duríssimas, ou alguém em sã consciência pode imaginar que, por exemplo, eu, na condição de secretário de desenvolvimento, posso ter algum prazer, algum ganho em dizer que as pessoas não devem trabalhar? Isso não existe. Agora, desde o início, o prefeito deixou claro, e nós tínhamos a convicção, preservar vidas. Nós não vamos deixar a cidade viver uma tragédia. Esse era o desafio. E nós vimos no Brasil, Manaus, nós vimos quantos lugares no Brasil vivendo tragédias. Aqui nós não vivemos tragédias. E não vivemos porque até agora o prefeito teve a sensibilidade, o compromisso e a responsabilidade de tomar as medidas duras, mas necessárias. Então, o que vai acontecer daqui para frente, porque a guerra não terminou, o problema não foi embora, nós ainda estamos vivendo com isso, mas graças a Deus, nesses 3 meses, como ele bem disse, ninguém ficou sem atendimento na saúde. Ninguém. Nem em fila de espera. Como se vê na TV. Como a gente vê ao longo do mundo. As pessoas esperando dentro de uma ambulância de SAMU para poder esperar o momento de ir para a UTI. Aqui, todo mundo que procurou o sistema de saúde foi tratado com dignidade, atendido na hora, com a melhor forma possível, com as melhores equipes que nós tivemos. E sem contar os casos que, infelizmente, tinham problemas graves de saúde, a nosso sistema de saúde, aqui eu dou os parabéns aos médicos, enfermeiros, salvam vidas. Aqui não tem, caiu na UTI e morre, aqui salva a vida. Então, quando a gente para pensar em todo esse momento, a gente tem um longo caminho pela frente. Um longo caminho, nada está resolvido. Mas hoje nós temos condições de começar a pensar numa nova fase. Os números foram bem colocados pelo prefeito, para vocês terem uma ideia. O Estado nos coloca, junto com a equipe do Estado, nos coloca desafios. Número de leitos de UTI proporcional ao número de habitantes e taxa de ocupação de UTI. Esse é um dos índices. Como é que a gente ia conviver, abrir há 2, 3 semanas, como é que a gente poderia abrir tudo, se nós ainda não tínhamos resolvido o problema dos 10 leitos e nós tínhamos só 10 operando, efetivamente? Não é isso? Nós chegamos a ter 90% de ocupação. 10 e pagos pela prefeitura. Para atender os outros também das outras cidades. Pagos pela prefeitura, a prefeitura colocou mais 5, e quando a prefeitura fez esse convênio, dobrava o que já tinha, né? E outra coisa, viu? Tem gente que fala as coisas sem saber o que está falando. A gente às vezes publica um vídeo e vê o pessoal na internet, e os 18 milhões? Não tem 18 milhões.
Bolsonaro vetou. Não veio esses 18 milhões que o pessoal está falando. Não tem 18 milhões. E esses 18 milhões, vocês sabem para que era? Para fazer pagamento da folha de funcionários, porque a arrecadação do município, com o ICMS, cota parte de ICMS do Estado e FPM, despencou. Teve uma semana no mês de abril que estava prevista a entrada de 2 milhões e 800 mil de ICMS do Estado, de repasse do Estado, entrou 300 mil. Como é que você paga salário? Não é só Covid. Como é que você paga salário de funcionário? Tem que pagar. Como é que você paga as despesas de manutenção da cidade? Tem que pagar. Então, fala assim, vamos dar os 18 milhões. 18 milhões não era para usar em Covid só. Era para pagar a conta. E não veio. Então tem um monte de gente falando, 18 milhões. Fala onde está os 18 milhões. Não sabe nem o que está falando e fica lá falando bobagem. Acha que a administração pública não tem nem noção do que fala. Sim. E aí nós temos que dar conta de fazer a folha de pagamento, de garantir o salário dos servidores em dia, de pagar quem está fazendo os serviços essenciais na cidade, que a vida tem que continuar. E ainda dar conta de pagar a Santa Casa, de pagar leito, de comprar teste, de fazer tudo isso. Sim, e esses desafios, então, como eu disse, o primeiro índice, questão de UTIs. Hoje, está uma situação bem melhor. Como eu disse, na segunda-feira, regularizado isso, nós temos agora um número de UTIs até melhor, e a gente conseguiu passar. Mas, nos momentos mais críticos, enquanto muita gente fica aí atrás do computador escrevendo bobagem no Facebook, nos momentos mais críticos, quando a gente tinha 90% de ocupação, quase batendo no 100%, não tinha gente lá para salvar as pessoas. Estavam em casa, escrevendo bobagem. Enquanto a nossa equipe da saúde estava dando sangue lá no UTI, para poder salvar as pessoas, porque senão ia chegar mais gente, não ia ter onde cuidar. Pergunte para a secretária Márcia, que para mim é uma guerreira, eu admiro a Márcia, o que ela segurou nesses 3 meses? De desespero, ela ligar e dizer assim, pelo amor de Deus, está aumentando demais. E não regulariza. Conseguimos regularizar até agora? Ótimo. Então, esse item que o governo do Estado propôs, nós estamos com um índice bom. Um índice de ocupação, se você considerar mais de 20 leitos, 8 UTIs, nós temos hoje abaixo de 50% de ocupação. Fizemos nosso dever de casa. O segundo índice, o índice de contaminação proporcional aos 100 mil habitantes, nós estamos mantendo um índice abaixo do que toda a região. Pega a cidade de Lençóis Paulistas, que foi, eu lembro de Lençóis Paulistas, como eu sofri com Lençóis Paulistas, eu gosto do prefeito, mas eu sofri muito porque as pessoas diziam, Lençóis Paulista vai abrir tudo. E vocês aqui não vão. Hoje, Lençóis Paulista tem 1/3 do tamanho de Jaú, tem o dobro de mortes e tem o dobro de número de contaminados. E fechou tudo. Enquanto nós estamos aqui tendo condições de pensar e dar um passo adiante, está todo mundo voltando para trás. Por quê? Porque não é assim, gente. Não é assim, sai e vamos e está tudo bem. Não é assim. Nenhum lugar do mundo é assim. Não seria diferente aqui. Então, índice de UTI sob controle, ocupação sob controle, o índice de contaminação proporcional a 100 mil habitantes sob controle, o índice, o prefeito mostrou, mas é importante, semana epidemiológica, ou seja, a semana epidemiológica ela vai de domingo a sábado. E por isso, uma outra explicação, que tem um monte de imbecil que fala, por que vocês esperam até a última hora? Nós esperamos para publicar de segunda-feira, porque a semana epidemiológica termina no sábado. Então, nós precisamos terminar os números da semana para poder avaliar e saber o que vai fazer na semana seguinte. E não fazer igual o governo do Estado, que marca para quarta-feira. Toda quarta-feira eu vou dizer, quando chega na quarta, sabe o que ele faz? Não tem número, vai para sexta. A única coisa
que anunciou ontem foi que ia voltar os treinos para o Campeonato Paulista. Quer dizer, que seriedade é essa? Então, nós esperamos a semana epidemiológica vencer, as decisões estão sendo tomadas dessa forma. Hoje, nós temos, graças a Deus, uma tendência de estabilidade com viés de baixa, ou seja, o Estado propôs o critério, e nós usamos o critério. Os 7 últimos dias, você divide o número de casos pelos 7 dias anteriores. Se você faz isso e tem um resultado -1, ou seja, se a semana que passou teve menos casos que a anterior, você está numa tendência de queda. É isso que o Estado exigiu. Quando o Estado propôs a faixa amarela, nós ainda não estávamos em condição, porque a semana anterior, dividida pela que passou, dava ascendente. Então, como é que a gente, na ascendência, vai abrir, se o Estado está dizendo, só abra se tiver em descendência? Hoje sim. Hoje sim. Tem outro dado importante também, completando o que o secretário Cacai está falando, e que eu acredito que seja decisivo, é que assim, nós precisamos entender que a partir do momento que o comércio abriu, existiu uma preocupação na nossa equipe com relação ao impacto epidemiológico disso nas próximas semanas. E nós só conseguiríamos diagnosticar a real dimensão disso após o tempo necessário de incubação do vírus, no mínimo 11 dias, 11, 12 dias. Essa é a terceira semana. E nós verificamos que, graças ao trabalho que foi feito, graças também ao pessoal do comércio que ajudou, que estabeleceu protocolos, está todo mundo de máscara, a grande maioria, às vezes a gente vê um ou outro sem aí, mas a gente vê que o pessoal das lojas está ajudando, está colaborando, a gente não verificou essa explosão no número de casos. Um outro número interessante em relação ao percentual de variação de novos casos. Porque quem acompanha muitas vezes vê o boletim e vê aquele número frio. Nós temos que entender o que aquele número representa ao longo do processo. Então, para mostrar para vocês aqui, olha, nós estamos, a semana epidemiológica, nós estamos na semana de 26. Agora, dia 20, vai fechar a semana 26. Na semana 19, nós tivemos uma variação de 122%. Ou seja, do número de casos de uma semana, dobrou em uma semana. Uma variação de 122%. Depois nós fomos segurando. Ficamos no índice de 50%, 53%. E agora nós estamos terminando. A última, a 24, a semana anterior, foi 15% de variação. Ou seja, do número de infectados para os novos, 15% de variação. Menor, bem menor do que já foi. O que nos dá esperança de que nós estamos no momento já de outra fase. E se tudo isso correr bem, significa que, graças ao trabalho que todo mundo teve, ao sacrifício da população, ao sacrifício dos empresários, a todo o compromisso, a gente vai conseguir passar. Sem precisar, e eu me lembro de dizer isso lá atrás, sem precisar ficar catando mortos na rua. Nós vamos passar com dignidade. E o que vai acontecer daqui para frente? Nós vamos esperar fechar a semana epidemiológica no dia 20, sábado. Se continuar com esse viés, se continuar estável, a partir da semana que vem, o decreto abre um pouco mais, retorna aos salões de beleza, com o protocolo que foi pactuado junto com a prefeitura, vamos ver a academia com prescrição médica, com horário reduzido, para começar a retomada. Tem muita gente ficando doente porque não está sendo atendida por esse serviço. Vamos recomeçar. A questão de restaurantes e lanchonetes, o Nilson está aqui, a gente vem conversando quase que diariamente. Nós recebemos o protocolo, a partir disso vamos pactuar a regra para abrir. E se na outra semana estourar caso? Voltamos. Só que hoje nós temos condições de fazer isso.
Nós não tínhamos condições de fazer isso quando a coisa estava na escalada. Não dá para fazer na escalada. Hoje, com o número em queda, mesmo que dê uma crescida, porque a tendência é crescer, mas ainda vai estar dentro de uma margem de segurança que não vai sobrecarregar o nosso sistema de saúde. Essa é a nossa expectativa. Se nós temos hoje 40% de ocupação de UTI, nós temos uma margem aí, mesmo que dobre, na pior das hipóteses, que dobre a demanda, ainda vai estar dentro do controlado. Então, isso nos dá segurança. Então, eu quero encerrar dizendo o seguinte: eu aprendi muito nesses 90 dias. Como eu disse, foram os piores do governo. Era para a gente estar animado, fazendo novos projetos. Nós colocamos a cidade entre as melhores cidades do Brasil para se investir. Nós fizemos tanta coisa nos últimos anos e era o momento de viver tudo isso. E nós tomamos uma grande, como se fosse uma onda, um tsunami que nos derrubou. Mas eu aprendi muito, e aprendi muito como prefeito, porque muitas vezes eu chegava no gabinete e falava, não dá. E muitas vezes ele teve a serenidade de dizer, calma, porque se nós tomarmos uma decisão sem ter base, vai ficar pior. E eu engoli aquilo e falei, você está certo. Depois dormia com o problema, como se diz, e no dia seguinte eu voltava e dizia, você está certo. E hoje eu posso dizer, está certo. Porque se hoje nós estamos nessa condição, se hoje a gente tem condições de olhar para você e dizer, gente, vamos seguir junto agora, melhorar, é porque ele teve estômago e compromisso de aguentar a pancada, mas se manter fiel àquilo que nós precisávamos. E é por isso que agora, se Deus quiser, nós vamos poder retomar de forma irreversível. E poder retomar e não precisar mais fechar, né? De forma sustentável. E é um pacto entre todos nós. Se começar a estourar o caso, voltamos todo mundo. É o que tem que fazer. Mas agora nós temos condições de dar a mão e tentar sair dessa juntos agora. O importante é todo mundo ter consciência disso, que a manutenção do plano de retomada para as outras fases, ele depende da estabilização do número de casos. Se a gente começar a verificar um aumento aí descontrolado no número de novos casos, nós vamos ter que reavaliar. E todo mundo tem que ter consciência disso, ok? Só uma coisa, prefeito, que eu não queria deixar de falar. Uma outra coisa que nós estamos fazendo é monitorar os focos. Hoje, no decreto, a proposta é que a gente abra alguns setores e a gente, por exemplo, no caso de supermercados, nós vamos ter que restringir. Nós vamos ter que restringir a questão dos supermercados. Não dá do jeito que está. A população tem que ajudar. Não é para ir passear no supermercado. É para ir uma pessoa no supermercado, por família. É para chegar na casa dos seus pais e falar assim, dá a listinha que eu vou lá comprar. Não é para ir a família inteira passear. Porque se a família inteira for passear, vai ter muita gente no lugar e a contaminação vai ser grande. E nós sabemos de lugares que estão com foco. Então, nós vamos, se hoje a gente permite uma quantidade de pessoas por metro quadrado, a proposta é cortar pela metade a quantidade de pessoas por metro quadrado, para que nas próximas semanas a gente estabilize, volte a uma situação de normalidade. Do jeito que está, não dá. E uma outra questão importante também é dizer que, assim, todas as medidas que forem anunciadas vão ser com restrições. O movimento de retomada vai ser por etapas e com restrições, e que nós vamos fazer um trabalho de fiscalização bastante excessivo e intenso para que todo mundo cumpra com esses protocolos. Porque o protocolo está no papel para ser seguido. Então, assim, nós vamos bater em cima para ver se o protocolo está sendo seguido. Para que ninguém depois fale, foram lá e fecharam o meu estabelecimento. Segue o que está no protocolo. Se é para atender com 30% da capacidade, atende com 30% da capacidade. Se é para atender com distanciamento X, cumpre o distanciamento. Porque depois não adianta vir reclamar que a prefeitura foi lá e fechou. Porque nós temos que entender que nós estamos dando um passo, mas que a vida não voltou ao normal ainda. Nós continuamos vivendo um tempo de cuidado, e não um tempo de todo mundo achar que pode fazer tudo o que quer. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Só peço, por favor, que seja a respeito do tema. Tá? Pois não.
Pedir só para o pessoal utilizar o microfone aqui para transmissão. Imagina. Prefeito, em relação aos testes, eu gostaria de saber quantos testes foram adquiridos pelo município, desses testes, quantos já foram realizados e também dos realizados, se o senhor tem um percentual de casos positivos que surgiram, por favor. Meu querido, eu não vou ter esses números exatos para te passar. Eu sei, em linhas gerais, que a Prefeitura vinha tentando comprar teste fazia algum tempo, chegou a efetuar alguns pedidos, atrasaram a entrega, não entregaram, cancelou o pedido várias vezes e aí conseguiu comprar. Esses testes já estão sendo realizados, já estão sendo efetuados. Além, isso não tem nada a ver com os testes que o Ministério da Saúde mandou para a cidade, tá? Agora, eu não vou saber dizer para você quantos. Eu posso, se você me comprometo com você, depois pedir para o pessoal da saúde entrar em contato. Você pode entrar em contato com a gente no gabinete. Eu ia solicitar, se fosse possível, talvez amanhã. Mando, sem problema para você, tudo detalhado. É muita informação, eu não vou saber exatamente quantos deram positivo ou negativo. O que eu posso garantir para você é que os números que a Secretaria de Saúde está soltando diariamente incluem testes de PCR realizados pelo Adolfo Lutz e também os testes rápidos após o 11º dia de sintoma, que é a condição para que a Secretaria de Saúde, para ter uma eficiência na avaliação do teste sorológico. Sim. Então, já tem teste rápido no meio dos testes que nós estamos divulgando. E o que está nos chamando a atenção é que, mesmo com uma testagem maior, a gente vem verificando um fenômeno de estabilização. Por isso até que eu acho que seria interessante a gente ter os números, né? Isso. Outra coisa, Paulo, aproveitando a sua pergunta sobre teste rápido, que eu queria falar aqui para vocês, tá? As pessoas têm uma ideia equivocada sobre teste rápido. Todo mundo chega e pergunta, viu, mas se a prefeitura está comprando teste, por que não vai lá e testa todo mundo de tal lugar? Porque isso é jogar teste fora. Todo mundo precisa entender que o teste rápido, ele só vai ter algum tipo de eficácia em diagnóstico após o 11º dia de sintoma. Se a pessoa tem o sintoma hoje e fizer o teste daqui 3 dias, vai dar um falso negativo. Então, se eu pegar, por exemplo, 1000 testes rápidos, ir lá num bairro e testar todo mundo, eu estou desperdiçando 1000 testes, porque a pessoa que é assintomática dificilmente vai ser captada pelo teste rápido. Então, isso teria que ser com teste PCR. O teste PCR é muito caro, só a Adolfo Lutz e os hospitais estão fazendo. Infelizmente, o Brasil não teve acesso a essa tecnologia. Então, o que nós estamos fazendo com o teste rápido? Nós estamos pegando as pessoas sintomáticas, que chegam na Secretaria, na unidade de saúde, no pronto-socorro, no pronto-atendimento, e isso não vinha sendo feito, viu, Paulo? Sim. Por que não vinha sendo feito? Porque como não tinha teste para testar todo mundo que tinha sintoma, a gente cumpria o que o Ministério da Saúde falava, que era para testar profissional de saúde, que era para testar caso grave e hospitalizado na UTI. Então, agora que nós temos teste, nós estamos podendo fazer uma amostra um pouco maior, mas no 11º dia de sintoma. Então, vamos supor, alguém chega lá no pronto atendimento do município com sintoma de Covid-19. Me mandaram para casa. É o procedimento, vai para casa, fica em isolamento, e daqui a 11 dias, daqui a 10 dias, desde quando você está com sintoma? Estou desde ontem, então daqui a 10 dias você vai ser testado, porque se eu te testar amanhã, vai dar negativo, e você pode estar contaminado, e se eu te liberar, você vai para a rua e vai contagiar mais gente. Então, essa história de fazer teste em massa com teste rápido, tem prefeito que está fazendo, mas isso não passa de jogada política, porque tecnicamente não se sustenta. Tem gente que está pegando teste rápido e saindo fazendo teste aí para tudo quanto é lugar. Eu não vou fazer isso, porque eu vou jogar teste fora. Ok? Perfeito, obrigado. Alguém mais, queridos? Só ligar, viu, Paulo? Sobre os testes ainda, Rafael. Oi, Paulo, pois não. Você falou que não tem os números. Essa semana, 3 dias, foram anunciados mais de 200 casos suspeitos. São pessoas que apareceram com sintomas para serem testados?
Todo e ainda não mundo chegaram que tá- esses exames, porque nós temos ainda, até ontem, quase 170 na espera, né? Sim, o número de suspeitos está aumentando porque nós também aumentamos a testagem. Isso é importante todo mundo saber. A testagem aumentou significativamente porque agora, há um município tendo seus testes, ele pode testar mais gente do que a resolução do Ministério recomendava. Porque o que acontecia? Se a gente pegasse os testes rápidos que o Ministério enviou para fazer uma testagem em todas as pessoas sintomáticas, possivelmente a gente correria um risco de faltar teste para quem, de fato, cumprir a resolução do Ministério. E outra coisa, como era um teste enviado pelo Ministério da Saúde, a gente tinha que cumprir a resolução do Ministério. Então, todas essas pessoas estão sendo testadas. Nós estamos, sim, aumentando a quantidade de testes nesse momento, porque nós temos mais testes. E uma coisa que é interessante dizer também, a vigilância está sendo extremamente rigorosa. Todo mundo que chega com qualquer tipo de sintoma, por exemplo, não precisa ter todos os sintomas, né? Não precisa estar com todos os sintomas. Se tiver um dos sintomas e chegar lá, a gente vai notificar, a gente vai colocar entre os suspeitos e a gente vai testar. Só para completar a questão de horários e setores que vão abrir. Salões de beleza, academias com recomendação médica e restaurantes. Questão de clubes, áreas públicas, não se fala nisso ainda. Então, no decreto, nós vamos estar especificando tudo isso a partir de quando abre, né? Na verdade, a gente vai trabalhar nesse primeiro momento com o salão de beleza, a questão dos restaurantes, né? Agora a gente, com esses dados que nós temos na mão, acho que dá para a gente dar mais um passo. A gente quer aproveitar a presença de algumas pessoas que representam o segmento aqui para pedir, por favor, para que a gente seja bastante rígido com o protocolo sanitário, que vocês nos ajudem. Que vocês nos ajudem, né? Porque assim, essa é uma luta de todos nós, né? Não é que a prefeitura não quer fiscalizar, porque a prefeitura precisa que vocês nos ajudem para que a gente consiga manter isso tudo em franca ascensão, sem precisar voltar para trás. Então a gente vai olha, deixar bem claro que nós vamos fazer de acordo com o que o próprio protocolo da fase 3 do Plano São Paulo estabelecia, né? Porque hoje nós temos os números da fase 3. Jaú é uma cidade que tem números de fase 3 hoje. Não tem números de fase 2, Jaú tem números de fase 3. As pessoas vão perguntar, mas por que 2 semanas atrás você não abriu então? Nós queríamos saber o que ia acontecer com essas 3 semanas de comércio aberto. A gente não podia dar um tiro no escuro. A gente não podia tomar uma decisão com base no que a gente acha. E se a coisa tivesse hoje, por exemplo, com 3 vezes mais casos? Possivelmente a gente teria que ter fechado o comércio de novo. Então a gente, mesmo quando a gente conversou com o Beto, com o pessoal do Sim Comércio, da CDL, a gente quando deu esse primeiro passo, e o Beto está aqui, pode dar o testemunho disso para a gente, uma coisa ficou muito bem clara e pactuada. Se o número de casos explodir, nós vamos ter que fechar de novo. E ele próprio falou, não, eu acho que não tem o que fazer se acontecer isso. Né? É que, felizmente, nós estamos com números hoje aqui que estão mostrando uma outra situação. E a mesma coisa eu quero dizer para todos os senhores. Nós temos que ter a consciência que se a coisa começar a fugir do controle e explodir de novo, pode ser que daqui a algum tempo a gente tenha que retroceder. Então, o decreto fica para a semana que vem. Alguma data certa, definida? A gente acha que deve, a partir de amanhã nós vamos começar a elaboração. Possivelmente o secretário vai conversar ainda sobre algumas mudanças, alguma coisa de protocolo com o pessoal amanhã. E a gente deve soltar o decreto na segunda-feira, com mais tranquilidade, um decreto completo, com as datas e tudo mais. Nessa fase é isso. Aí depois nós vamos partir para as próximas fases. Amém. Obrigado. Mais alguém? Prefeito, nesse primeiro momento, o decreto que vai ser liberado na segunda-feira, ele vai ser referente a salões de beleza, ele já vai englobar todos os segmentos, academia, restaurantes, ou ele vai ser por etapas? Eu queria só também a ideia nossa, se por acaso o senhor vai fugir do Plano São Paulo, não vai seguir as recomendações do Plano São Paulo. Bom, eu pretendo, por isso que eu estou falando que a gente vai até segunda-feira fazer um documento mais completo. A gente pretende fazer num único decreto o estabelecimento de todas as fases, do que abre agora, do que abre na outra semana, o que começa, como é, como que não é, né? Mas assim, a ideia nossa é ter, a partir de terça-feira, alguns setores já funcionando, outros começando a partir da outra semana, e aí nessa questão referente a lugares de grande aglomeração, clubes e tudo mais, ficaria para um momento posterior. A gente vai avaliar qual vai ser, da mesma forma que a gente avaliou
o impacto epidemiológico da reabertura do comércio, a gente quer reavaliar o impacto epidemiológico da reabertura, da flexibilização desses novos setores, para saber se a gente continua avançando ou se vai haver alguma necessidade da gente dar um passinho para trás, ok? Posso só complementar uma coisa? Só complementar, você disse cumprir ou descumprir o Plano São Paulo. Eu acho que só deixar claro o seguinte: o Plano São Paulo, como eu disse, estabeleceu parâmetros. E nós, nessas últimas semanas, chegamos nesses parâmetros. Como eu disse, quando divide os 7 dias pelos 7 dias anteriores, número de UTIs, então nós chegamos. Então nós não estamos descumprindo o Plano São Paulo. Porque o Plano São Paulo, quando ele fala da região, ele desconsidera justamente isso. Ele desconsidera uma realidade nossa, por exemplo, cumprindo tudo aquilo que ele pede, e coloca as cidades que nem UTI tem no mesmo saco. Aí não dá, né? Então, nós não estamos descumprindo, ao contrário, nós estamos rigorosamente nele. Se os nossos números se mantiverem desta forma, tecnicamente nós temos condições de continuar, né? Se os nossos números não continuarem dessa forma, a gente regride. O que não dá para aceitar é Jaú pagar pela situação de outros. Não dá. E nós só temos condições de dizer isso hoje, porque o mais difícil, é importante isso, o parâmetro mais difícil era essa linha de descendência. Esse era o parâmetro mais difícil. E isso nós só teríamos com as semanas acontecendo. Então, foi preciso essa espera. Então, assim, se a gente continuar nos parâmetros de faixa 3, continuaremos nele. E a hora que nós chegarmos, e eu torço que seja rápido, a parâmetros de faixa 4, nós vamos tacar o pau também. Quer dizer, nós vamos seguir o que o plano estabelece. Quero deixar bem claro o seguinte, a gente não toma decisão porque o governo do Estado manda tomar. Isso. Usa o parâmetro. Quero deixar bem claro aqui, ninguém aqui toma decisão porque o governo do Estado manda ou deixa de mandar. Tem alguns critérios que estão no plano que nós entendemos que devem ser levados em conta. Assim como também, quando o Plano São Paulo estabeleceu que a região estava na fase 3, mas a gente tinha uma outra preocupação técnica que a gente resolveu avaliar da Secretaria de Saúde, que era o impacto da reabertura do comércio nos dados epidemiológicos, a gente lutou e entendeu que era mais plausível e mais seguro dar um aperto, pisar no freio e esperar, né, para ver como que ia ser os números após 3 semanas, o tempo da janela epidemiológica da reabertura do comércio. Esse tempo nos deu uma segurança muito maior para poder hoje estar vindo aqui conversar com vocês e anunciar essas medidas. A gente estava muito ansioso, a secretária Márcia, a nossa equipe estava muito ansiosa com relação aos números epidemiológicos dessa semana que nós estamos. Porque essa semana era o limite da janela de transmissão, do tempo necessário para a janela de transmissão, para a gente avaliar se a reabertura do comércio teria impactado de forma muito excessiva a questão do número de casos proporcionais ao leito de UTI que a gente tem. E a gente está verificando um fenômeno, felizmente, contrário. Os números da semana passada são melhores do que da outra, e os números dessa semana não estão fechados, mas demonstram uma tendência de estabilização. A gente acredita que foi uma... A gente entende que isso desagradou muita gente. Mas era a segurança que eu precisava para botar caneta num decreto também. Porque se alguma coisa acontecesse de errado, depois quem responderia por isso seria eu. Pelas vidas, né? Então, assim, eu quero agradecer a paciência de todos, a resiliência de todos, a colaboração de todos. Não pensem em vocês que foi fácil esse tempo todo tomar as decisões que a gente tomou. Eu estou no 8º ano de mandato. Esses 3 meses foram os 3 meses mais difíceis do nosso governo, entendeu? Mas eu também sou uma pessoa que, sempre que precisou tomar decisão, toma as decisões de acordo com a consciência, de acordo com a técnica, nunca de acordo com a preocupação com as repercussões, né? Ao longo do meu mandato, eu já tive uma série de medidas impopulares que nós precisamos tomar e eu nunca me furtei de tomar essas medidas quando elas precisavam ser tomadas. Porque a cadeira de prefeito não é lugar de quem não aceita
porrada. Quem tem medo de porrada tem que ficar em casa, não tem que entrar na política. Política não é lugar de gente covarde. Política é lugar de quem tem coragem para enfrentar situações difíceis, situações desafiadoras, situações que exigem pulso firme e muitas vezes dizer não. Quem não está preparado para dizer não, não pode estar na política. Nós temos que saber dizer não, muitas vezes. Assim como na casa da gente, quando a gente está educando o filho. Às vezes a gente fica com dó, mas fala não para ele. Porque é o que o Cacai falou aqui. A gente tem que pensar na cidade inteira. A gente entende a angústia de todo mundo, a dor de todo mundo, mas eu tenho que pensar na dor de todos. E não é fácil estar nessa posição. É muito mais fácil jogar para a torcida, que tem um monte de gente que faz. Agora, eu paguei o preço por isso, muitas vezes. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta de mim. Mas se tem uma coisa que eu não me arrependi no meu mandato, é de tomar as decisões quando elas precisam ser tomadas, ainda que sejam decisões difíceis e decisões desagradáveis. Porque a coisa teria sido muito pior se eu não tivesse feito isso. Às vezes a conta que a gente tem que fazer quando senta na cadeira não é a conta do que vai ser melhor, é a conta do que pode ser de pior, se a gente não fizer. Às vezes a gente não toma a decisão que a gente mais gostaria de tomar, a gente toma a decisão que tem que ser tomada. Então eu quero agradecer por todos que resistiram. Eu sei que não foi fácil. Sofremos uma série de críticas nesse período todo. Faz parte, sou democrata. Tem veículo de imprensa que bate em mim todo dia aí. Eu entendo que faz parte do jogo democrático. Se eu não tivesse preparado para isso, não era para eu estar na cadeira que eu estou. E não vou, no último ano de mandato, levar isso pelo lado pessoal também. Fazendo uma reflexão aqui com todos os senhores. Então eu agradeço de coração. Então, as igrejas, os clubes e tudo mais, nós vamos, a partir da semana que vem, fazer uma reunião para definir qual vai ser essa pauta. Possivelmente nós vamos chamar essas pessoas para o diálogo, para a gente verificar qual vai ser o melhor momento. O que nós não podemos é abrir tudo de uma vez. Eu peço a compreensão, eu peço, por favor, que todo mundo entenda, nós estamos começando, primeiramente, com o intuito de socorrer nossa economia. Fazer nossa economia girar e socorrer essas famílias que precisam do pequeno negócio. Porque a maior parte das pessoas que estão desesperadas hoje não são grandes empresários. São famílias que dependem do negócio familiar, muitas vezes, para o seu sustento. Então, num primeiro momento, nós queremos salvar o pequeno empreendedor. Tem gente que tem uma vida, que dedicou uma vida, economizou uma vida inteira para empreender e montar um negócio pequeno. E que, de repente, vê os sonhos aí pelos dedos. A gente tem sensibilidade e não pode deixar que isso aconteça. Então, assim, a gente agradece a colaboração de todos. E eu quero que vocês saibam que, de coração, a gente tentou o máximo possível conciliar saúde com economia de forma técnica, não de forma política. Isso tem efeitos colaterais, isso traz consequências, mas, como se diz, nós estamos aqui para enfrentar. Quero agradecer o vereador Borgo, agradecer a Câmara Municipal, o vereador Toninho, que está aqui com a gente, pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui na casa de vocês, dialogando com a imprensa, dialogando com setores da sociedade, que também nos honram com a presença aqui. Obrigado por vocês terem vindo, vocês que representam diversos setores estão aqui. E no mais, eu quero pedir juízo para todo mundo, que a luta não acabou. Bom, acho que antes da gente encerrar, alguém mais tem alguma pergunta? Bom, a gente vai passar a palavra agora ao presidente da Câmara, o vereador José Carlos Borgo, que hoje gentilmente abriu espaço da Câmara Municipal para que o Comitê Gestor de Crise do Coronavírus, aqui em Jaú, Poder Executivo, pudesse realizar essa coletiva de imprensa. Por favor. Muito boa tarde a todas e a todos, a vocês da imprensa que vieram nesse momento prestigiar essa coletiva, levando as informações para a nossa cidade e também para a nossa região. Agradecer aqui a presença do vereador Wagner Brasil, a presença do vereador Toninho Masson, que participaram dessa coletiva, e dizer da satisfação, prefeito, a parabenizá-lo, prefeito, pela sua equipe, o Cacai, a Márcia, enfim, todos aqueles que participaram, nosso doutor Toniato,
também fazendo parte da equipe, trabalhando incansavelmente na procura de soluções para que a nossa cidade pudesse, aos poucos, voltar à normalidade, embora a gente saiba que vai ser difícil voltar ao que era os velhos tempos, mas aos poucos a gente vai conseguindo. A cidade realmente, prefeito, esperava esse momento de anúncios do começo da recuperação da nossa economia. Nós vimos aí há 3 semanas atrás, praticamente, o comércio começando a abrir as suas portas com muita cautela. Agora, outros segmentos da nossa economia de Jaú, como foi citado aqui, aquelas que não foram citadas também vão participar desse processo de abertura. E eu gostaria de frisar e reforçar o pedido que foi feito aqui e passar para todos os segmentos que vão começar agora, a partir da semana que vem, da publicação do decreto do prefeito, apelar para esses segmentos que trabalhem com a responsabilidade de manter as normas que foram impostas para começar a trabalhar, porque, como o prefeito falou, e a secretária, inclusive a Márcia da Saúde, falou também hoje numa reunião, se for mantido o controle dessa pandemia, com certeza as coisas vão andando em passos mais largos. Mas se o número começar a crescer de pessoas infectadas e até de mortes, infelizmente vai precisar voltar para trás, vai precisar ir fechando. Então, a gente, se todos trabalharem com bastante responsabilidade, eu tenho certeza de uma coisa: num curto espaço de tempo, nós estamos praticamente quase que ao normal em nossa cidade. Mais uma vez, Rafael, obrigado, Cacai, sabe, por esse momento que a cidade realmente esperava, sabe, uma palavra do prefeito no sentido de decisões que vão ser tomadas futuramente em benefício da nossa economia. Quer falar, Cacai? Da minha parte é só. Muito obrigado a todos, gente. E dizer que a Câmara está aberta todas as vezes que precisar desse recinto para levar informação para a nossa comunidade, as portas estão abertas. Muito obrigado a todos. Eu quero só agradecer e dizer o seguinte: nós não acabamos nada ainda, né? A vida não voltou ao normal, a pandemia não acabou, o risco de pessoas adoecerem e terem que ser entubadas na UTI não acabou, nada acabou, nada. Então não é o ufanismo de achar que agora então vamos sair por aí que está tudo certo. Não está. O que mudou é que nós hoje temos melhores condições do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do controle da epidemia, para avançarmos. E esse avanço vai ser gradual, como foi perguntado em relação a igrejas, clubes, tem uma série de coisas para voltar. Mas não adianta achar que agora, a partir de segunda-feira, todo mundo vai correr e vai tudo. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Nós pactuamos com os salões de beleza, estabelecemos um protocolo, vamos retomar. Nós pactuamos com o pessoal de bares, lanchonetes, restaurantes, vamos seguir. Pactuamos com as academias, vamos seguir. Por enquanto são só esses 3. Vamos agora buscar outros passos, pactuar com outros grupos, até que ao longo do tempo a gente possa voltar. Mas, por favor, vou insistir nisso, fique em casa sempre que puder, a coisa não passou. Nós ainda não terminamos essa fase. Nós não saímos desse temporal. Nós estamos mais preparados hoje para seguir em frente. Mas ainda tem muito pela frente, muito. Então, agradecer a compreensão de todos, como tudo isso aconteceu, e a dizer àqueles que, por muitas vezes, criticam, eu acho que é importante a gente se colocar no lugar do outro. Eu me coloco sempre no lugar do outro, para entender a dor do outro. Por isso que eu procuro não falar bobagens dos outros. Então, se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar do prefeito, na hora de tomar uma decisão tão difícil como essa. E se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai dizer
Ninguém é dono da verdade, ninguém é perfeito, ninguém é o melhor, nada disso. Mas ninguém pode dizer que esse governo não fez e não está fazendo o melhor que ele pode para salvar vidas e passar por tudo isso. Obrigado. Bom, sendo assim, a gente encerra esta coletiva de imprensa, agradecendo a todos os veículos de comunicação que participaram deste evento e a você aí de casa que nos acompanhou. Lembrando que a TV Câmara irá reprisar essa coletiva de imprensa ao longo da sua programação e também já irá disponibilizar nas próximas horas a íntegra deste evento em seu canal do YouTube e em sua página do Facebook. Muito obrigado pela companhia e pelo carinho da audiência.